Oi, tudo bem? Oi, pessoal, estamos começando uma nova live. Vamos dar início agora à live do percurso. Estou aguardando aqui a nossa querida Denise entrar. Muito obrigada a participação do pessoal que está entrando agora na sala. Oi, tudo bem, Dini? Tudo bem, Abraim? Olha, a Gelsi entrou. Kátia Pedoni. Olá, todo mundo. Olha a Hanna. Muito obrigada, viu? Muito bom vocês estarem aqui. A gente vai seguindo, então, nessa nossa programação. Estamos aqui na Clínica Angatu, para quem não conhece, né? Aqui que a gente tem as aulas do percurso. Então, a gente está começando aqui essa nova live e vamos falar quando a sensoriedade fala sobre a clínica do sensível. E aí eu vou chamar aqui a Denise, que... Peraí, gente, sabe que esse negócio aqui é sempre complicado. Olha, a D já tá aqui. Vamos esperar a Denise entrar. Oi, Anne. Oi, Helder. E aí, Juju? Oi, Zê. Tudo bom? Tudo bem? E aí, prazer estar aqui outra vez. Ai, o prazer é nosso. Acho tão interessante que quando eu ligo para a Denise, assim, 5, 6 horas, lá tá de noite, e aqui a gente tá no maior solzão ainda. É verdade. Olha, minha mãe entrou. Oi, mãe. Dê, primeiro, antes de mais, assim, extremamente obrigada. Obrigada por estar conosco, obrigada por todas as conversas que nos levaram a estar aqui hoje, né? Obrigada aos queridos que estão aqui conosco agora. Lembrar sempre que a gente está aqui nas atividades do percurso, nessa atividade que a gente chamou de percurso on, né? Que quer dizer percurso online. A gente conseguiu dar uma possibilidade de se encontrar nesse período de pandemia e de criar coisas novas com aquelas pessoas que nos ajudam a pensar. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui conosco, pensando conosco, né? E aí, tá tudo bem, Denise? Acho que a Denise deu uma... Tá tudo bem, Denise? Deu tudo bem que eu fui botar o fone de ouvido e aqui a imagem se perturbou um pouquinho. A gente tá, então, com esse tema incrível, né? Que a clínica do sensível, eu acho que daria pra gente falar por horas e horas, mas acho que a gente fez um recorte possível, né, Denise? E para que a gente possa pensar junto. Primeiro, eu só queria trazer, inicialmente, por que a gente pensou nisso, da onde veio essa ideia. Eu acho que é importante a gente pensar. Acho que talvez, antes de todas essas lives começarem, eu já tinha começado esse papo com a Denise, que está trazendo o que a gente está falando hoje. Então, eu cheguei um dia muito cheia de experiências e precisando encontrar uma certa interlocução que me ajudasse a conceituar a quantidade de coisa que eu vinha do plantão na maternidade Balbina Mestrina. Tinha entrado, então aí eu expliquei para a Denise, né? Existe o isolamento, onde ficam as pessoas que têm o Covid positivo ou suspeita, né? Existe a UTI, onde estão aquelas pessoas que precisam de auxílio para respirar. Então, esse dia eu vim, assim, dessas duas vivências muito intensas, e aí eu não sabia muito bem como que eu iria lidar com aquilo. Mas antes eu preciso dizer, oi, Adriana! A Adriana tá aqui, que bom, muito Que bom bom. vocês juntas. Eu quase sinto todo mundo juntinho. Então, nesse dia eu cheguei, Denise, eu tô com uma dúvida
muito grande e eu preciso da tua ajuda para me ajudar a pensar, porque eu tinha que manejar um caso, né? E o que que era? Uma suspeita de Covid, e aí eu fui atender essa pessoa, o primeiro dia que eu coloco todos aqueles escafandros, né? Saía eu de um período de Covid, e aí cheguei com a Denise e falei, Denise, estou eu cheia de coisa, né? E precisei encontrar uma paciente. A paciente estava com oxigênio, com suspeita de Covid, em tratamento clínico da gravidez. E aí, conversando com ela e dando conta muito da demanda do que ela estava me trazendo, do próprio isolamento, da doença, uma queixa, um adoecimento da família grave. E aí a gente pensou, foi a Denise embora. Falta, Denise. Eu sei que eu tô falando muito. Ei, Henrique. Ai, Adriana, Henrique. Tá todo mundo aqui. Maravilha. Então, aí eu falei, Denise, eu senti uma diferença na respiração dessa mulher. Né? Tanto que eu saí do isolamento com a sensação de que era uma paciente com suspeita de Covid, porém eu achava que não era Covid. Porque já tinha atendido outras pessoas Covid positivas fora do isolamento. E eu mesmo tive Covid, né? Então, eu tenho uma impressão de que não era um caso de Covid. E realmente, né, no dia seguinte, chegou o resultado, que demora, né? Chegou o resultado de que não era, mas que a gente conseguiu tratar e acompanhar, enfim. Em cima dessa minha fala, a Denise falou tanto, né? E teorizou tanto, que eu falei, eu acho que a gente precisa conversar disso com todo mundo. E aí veio, então, essa ideia de quando a sensorialidade fala através da clínica do sensível. Então, falei sobre isso primeiro, Denise, para a gente começar a pensar, porque acho que foi a partir daí, né? Sim, sim, sim. Denise, te sinalizar, tem alguma coisa roçando no microfone, que está fazendo um barulhinho. Isso. Eu acho que pode ser o meu colar. Ele é lindíssimo, Denise, mas eu acho que no microfone... Mas não pode nos atrapalhar, né? O microfone tem preferência. Bom, gente, eu acho que justamente assim, em cima de tudo isso que a Andrea comentou inicialmente, foi o start para que nós pudéssemos pensar uma série de questões, né, que ficaram repercutindo em nós duas, né? E que por isso resolvemos conversar sobre essa clínica, a clínica do sensível, algo que no nosso entendimento ultrapassa a percepção objetiva, né? Que de uma certa forma ela amplia a nossa capacidade de captura e de entendimento do sofrimento do outro. Eu acho que a Andrea não falou, né, que a suspeita da escuta dela se confirmou, né, porque a paciente que ela imaginava, que estava fazendo uma conversão, não positivou o exame, e isso confirmou que a escuta dela foi muito sensível, né? Isso não implica, e eu acho que isso é uma coisa importante da gente poder pensar, que o Covid, ele nos iguala a todos. O sofrimento, não importa se o sofrimento é físico ou se o sofrimento é psíquico. Não importa se eu penso que tenho Covid e não tenho, mas se eu tenho o sofrimento, se me falta o ar, eu preciso poder ser olhado e ouvido com atenção e carinho, né? E eu acho que essa possibilidade de discriminar o que vai além da palavra é o que nos convoca a pensar sobre a clínica do sensível quando a sensorialidade fala. Tu preferes começar por aí, Andréia? A gente começar a conversar sobre essa parte especificamente? Na verdade, eu acho que a gente precisava pensar um pouco sobre essa imprevisibilidade, né, do Covid. E a característica que cada um vai dando
para o seu adoecimento, né, Denise? Eu acho que a gente pensou Sim. muito sobre isso. E veio uma fala muito importante na minha mente de uma pediatra que eu trabalho junto, que ela fala, Andréia, que eu fui tentar observar os bebês também, ver o que tinha no meio dessas nossas falas, né? E ela me disse assim, Andréia, não existe previsibilidade. Não existe algo que conceitue o Covid, né? Cada um tem o seu Covid. Eu acho que a gente pode começar falando daí. Sim. Eu acho que justamente esta imprevisibilidade, essa doença imprevisível que o vírus traz, nos afetando, que não tem referência, não temos parâmetro, é um vírus mutante, é um vírus que nos coloca diante do estranho, porque tem algo de familiar, mas tem algo que desconhecemos, né, que não tem limite, que é um inimigo invisível, nos força a desesperadamente buscarmos dar sentido para essa violência que nos invade. Aliás, essa pandemia, ela nos coloca diante de intensidades, de sensações que são muito, muito, muito ameaçadoras e violentas, invasivas, para as quais nós não temos condições de metabolizar. Elas têm que nos mobilizar a pensar sobre tudo isso, né? Que é o que nós estamos tentando fazer. E o que a gente se dá conta é que os recursos intelectuais e o conhecimento científico, nesse momento, eles são demasiadamente poucos para nos ajudar a compreender a doença, os doentes, sejam eles os doentes ameaçados pelo coronavírus ou os colegas, os pacientes ameaçados em suas subjetividades. E isso nos coloca, todos nós colegas que trabalhamos com a saúde, num primeiro momento muito imobilizados, porque afeta o nosso patrimônio mínimo de certeza, as certezas que nós sempre tivemos caem por terra, né? E o mais impressionante, que eu conversava com a Andréia, e para mim foi muito significativo, é que o coronavírus, ele nos nivela a todos, ele nos iguala, porque estamos todos vulneráveis a ele, mas ao mesmo tempo ele nos diferencia. E nos diferencia de que forma? A dificuldade respiratória que acomete os pacientes é igual para todos. Mas nem o início da doença e nem o desfecho da doença é igual. Então, o Covid é próprio, mas ele é também de cada um. Ele vai dar voz à subjetividade de cada pessoa. Porque o Covid, ele fratura, né? Ele fratura o organismo do sujeito exatamente segundo as suas linhas de clivagem. Né, da personalidade, e também na complacência somática. Oi? Era isso que eu ia te perguntar. Nesse momento, me retorna um pouco os nossos estudos juntos sobre essa complacência somática, né? Então, aquilo que existe em mim de disponibilidade para ter determinado sintoma. Então, é como se o Covid viesse afetar justamente aquilo que está mais sensível em quem adoece. É isso mesmo, Denise? Pelo que nós temos conversado, pelo que temos conversado com outros colegas e pelo que a gente observa de como é que se instala a doença, que se instala de forma diferente, claro que existe uma sintomatologia padrão, a tosse seca, a febre, mas também sabemos que tem gente que não tem tosse, que não tem febre, e é Covid positivo, tem o exame positivado. Isso me fez pensar que a complacência somática, ela tem um papel importante na forma como o sujeito adoece do Covid. Por quê? Porque a gente diz que existe, quando a gente pensa em complacência somática, a gente pensa naquele órgão ou naquele sintoma que existe uma predisposição natural ou artificial, porque é provocada no organismo, mas na natureza
da formação da estrutura de personalidade, do funcionamento do organismo, esse caminho está facilitado. Existe uma via de facilitação para adoecer daquela forma. Tem indivíduos que têm uma tendência a ter acidez estomacal e azia. Tem outros que vão ter rinite alérgica. Tem outros que vão ter dermatites. O que faz com que cada um tenha e cronifique algumas patologias é a complacência somática, que a gente chama, né? E eu acho que o vírus, ele é oportunista, ele se aproveita em parte da complacência somática para dar um colorido subjetivo à afecção viral que ele provoca, né? Você colocar um colorido subjetivo, né, Denise? Porque nisso tu coloca uma tese de doutorado que daria pra gente estar escrevendo o que seria isso. Porque realmente, assim, a ideia que a gente tem, e me passa um pouco isso nos atendimentos diários, é que a gente tem dado voz a um sintoma, Denise, que eu tenho a impressão que antes ficava da ordem da frescura, né? Da besteira, que não é nada, é algo de uma gripezinha, né? Então, o que vai dar? A dor de cabeça, os sintomas gástricos, assim. A gente tem uma ideia um pouco de trazer isso para a conversão, né? Para o histriônico, que antes até nem mais tratado psiquiatricamente, a gente está conseguindo identificar eles, né, dentro do manual, mas que é tão presente nos nossos estudos, e antes só nós estávamos escutando. E eu tenho a impressão que com o Covid a gente está conseguindo dar ouvido a esse sofrimento, né, e tratamento. Sim, sim. Eu acho que agora, né, indúbio pro réu, como dizem os advogados, né? Nesse momento, a pessoa que chega com um Covid psíquico está sendo tratado como o mesmo direito daquele que tem um Covid instaurado no próprio organismo. Um Covid... É real, a gente não tem acesso ao teste, né? Porque os testes Exatamente. Então, a maior parte da população não tem condições de fazer um teste. Exatamente. O sofrimento psíquico com a falta de ar não é menor do sofrimento orgânico, né, do mau funcionamento fisiológico do pulmão. O sofrimento é o mesmo. E por incrível que pareça, né, a pandemia precisa existir, precisa esse vírus oportunista estar nos assolando para que a gente possa ter esse cuidado com uma afecção que é psíquica, mas que nem por isso é menos dolorosa, né? O menos importante. Extremamente. E aí eu queria que tu falasse um pouco, então, já que a gente está falando de algo que é subjetivo, né? Então, um sintoma subjetivo, né? Trazendo para a nossa área, eu queria que tu me ajudasse um pouco a pensar como que a gente faria uma clínica nesse sentido. Pois é. Quando nós pensamos, né, nesse tema, a clínica do sensível, eu pensei, né, e achei muito apropriado, porque me socorri do significado do termo grego, da origem da palavra clínica, que vem do grego kliné, que significa se debruçar atentamente e cuidadosamente para compreender o outro. Normalmente, quando a gente vai no dicionário, a gente procura clínica, a palavra clínica está sempre muito vinculada à medicina, como tratamento médico. Mas o termo kliné, ele nos coloca diretamente com essa ideia de que é o desejo de cuidar e de nos debruçar atentamente sobre o fenômeno que a gente está ouvindo e entrando em contato, que nos permite uma amplitude de abordagem.
principalmente quando se trata de algo que advém do traumático e que nós não temos nenhuma possibilidade de poder traduzir pela palavra. Porque essas intensidades e o que advém do traumático, aquilo que não tem uma representação psíquica, nós estamos impedidos de fazer uma interpretação do tipo, tem um conteúdo latente sobre um conteúdo manifesto. Quando a gente fala das vivências do traumático, a gente fala de afetos que rompem no psiquismo sem a possibilidade desta elaboração. Né? Então, a sensorialidade é algo que ela vai muito além da percepção propriamente dita dos 5 sentidos. E quando eu digo que vai mais além, eu não estou dizendo que eu desconsidere os sentidos, os clássicos 5 sentidos. Não, eu acho que até advém deles. Mas vai mais além, porque eu acho que é o somatório deles que cria uma espécie de ampliação, de caixa de ressonância dentro do inconsciente de quem cuida, que captura algo mais além da palavra. O Lacan usa o termo acontecimento para designar esse tipo de evento, que para mim me parece muito apropriado. Quando ele fala em acontecimento, ele fala de um evento emocional sem representação e sem inscrição simbólica, e portanto é da ordem de um evento sem palavra, que precisa ser compreendido de uma outra forma. Então eu penso que a compreensão advém de uma vivência sensivelmente estabelecida no encontro entre quem cuida e quem necessita cuidado. Né? E eu entendo que isso é um talento, uma potencialidade, né? Onde a pessoa que se dispõe a esse olhar minucioso e atento, mas principalmente disponível para o cuidado com o outro, que cria esta abertura, né? Isso é possível que se estabeleça. Não? E eu acho que é importante ressaltar que significa capturar significados ali onde eles não estão, né? Ali onde eles não podem ser vistos. Vistos a olho nu, como a gente diz, né? Mas só podem ser capturados por alguém que se deixa afetar pela complexidade e pela diversidade do sofrimento humano, que é absolutamente singular. E eu penso que no encontro entre essas duas subjetividades, porque eu entendo que é um fenômeno intersubjetivo, isso pode ser desvendado, porque tem alguém que se dispõe a capturar, tem alguém que se dispõe a funcionar como uma caixa de ressonância para isso que é emitido como afeto, né? E que é capaz, então, de produzir sentido nesse entre dois, né? Sempre singular, do encontro, né? Entre o cuidador e o cuidado. Eu estou usando o cuidador e o cuidado porque eu acho que isso que eu estou falando, isso serve para nós, na nossa clínica, como psicoterapeutas, como analistas, mas isso também precisa ser estendido e começou a ser pensado a partir exatamente da vivência da Andréia, que cuida das pessoas que estão hospitalizadas, né? Que estão, de uma certa forma, evidenciando claramente a necessidade e o pedido de ajuda a partir daí, né? Então, nós estamos falando... Desculpa, Denise. Só para te falar que acho que no final da live passada com o Sérgio, ele nos apontou um pouco isso, né? Quando ele disse que ele era também um cuidador. Né? E você traz muito novamente o termo, tá quase dando uma continuidade, ficou perfeito. E eu queria ressaltar a fala da Adriana, que como sempre nos ajudando a pensar, né? Ela fala dos conceitos de sentir com e de tato, né, do Ferenczi. E aí eu acho que a gente pode seguir um pouco a partir daí também, que era bem o que a gente tinha pensado. Com certeza, e eu acho que nós nos encaminhamos para poder pensar isso aí, né? Mas antes eu queria ainda falar um pouquinho sobre isso que é do sensível,
e que é da sensorialidade, porque eu acho que tem uma implicação muito importante. Durante anos, a psicanálise, né, tratou de pensar os fenômenos psíquicos usando a interpretação, como se fosse um processo de decodificação de algo que está inscrito, um hieróglifo. E o psicanalista teria a pedra de Roseta para decodificar algo que está escrito, mas que ninguém sabe ler. É isso. Mas que seria um movimento de leitura intelectual, cognitiva, né? E eu acho que a partir da virada de 20, a partir dos escritos da pulsão de morte, do ponto de vista teórico, o Freud nos abre uma outra perspectiva, apesar de que na clínica os pós-freudianos e os kleinianos se fecharam muito e tornaram um setting mais ortodoxo, mas vem aí Ferenczi para nos libertar. Mas eu acho que nós vivemos um momento que eu me lembro muito do que nos diz o Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, quando ele diz que o essencial é invisível aos olhos, que alude à possibilidade de nós enxergarmos, de nós vermos os fenômenos de uma outra forma, com o coração, com a sensibilidade, né? Então eu penso que a clínica do sensível, ela faz uma primazia do sentir em detrimento do saber, né? Como caminho que desvenda aquilo que se esconde no vazio de representação, né? Então, quando a gente pensa na primazia do sentir, obviamente que Ferenczi vem ao encontro dessa nossa proposição quando ele fala do sentir com e do desenvolvimento da empatia. Com certeza, eu acho que essa lembrança da Adriana se encaixa perfeitamente, né, nesse caminho, quando a gente pensa na clínica do sensível. Sabe, eu acho que nós vivemos um momento tão importante, eu tenho dito isso em mais de uma oportunidade, que eu acho que a gente vive um momento histórico. E eu acredito realmente que nós vamos fazer história, porque nós estamos vivendo uma mudança paradigmática. De tal forma que, eu tenho reiterado isso, que o conhecimento intelectual, ele precisa se somar a isso que nós estamos falando, que é o sensível. E hoje eu acho que a gente precisa do que a gente chama de epifania do sensível, que é exatamente essa possibilidade de deixar... Brilhante esse termo, epifania do sensível. E Anne, ela vai já responder, presta atenção. E que é a possibilidade de deixar aparecer, porque epifania significa, do latim, deixar visível, ou permitir que apareça. Então, quando eu digo que a gente vive uma epifania do sensível, eu digo baseado nisso, nós precisamos cada vez mais dar visibilidade à sensibilidade e ao que é da ordem da nossa sensorialidade, porque isso nos ajuda a compreender a essência das coisas. Não? Qual é a pergunta? A Yane tinha perguntado que então nós não devíamos deixar de lado as nossas intuições. E eu acho que é justamente o contrário que você fala. A gente precisa estar em sintonia com o paciente, né? E com aquilo que é colocado em sentimentos. E sim, levar muito em consideração as nossas intuições, né? As nossas comunicações de outra ordem nesse nível. Eu acho que é mais por aí que você tem falado. E eu queria que tu trouxesse um pouco mais essa epifania do sensível. Por que você colocou dessa maneira, né, Denise? Isso é um conceito teu. Então, me explica melhor. Eu resolvi batizar isso dessa forma. Agora eu ando assim, eu penso as coisas e busco um nome que possa traduzir essa série de ideias que vem me ocorrendo, assim, né? E nesse sentido, essa pandemia tem sido pela possibilidade da gente estar mais com a gente mesmo e tendo mais a possibilidade de estar em contato com os nossos pensamentos e as nossas reflexões, tem me despertado assim, uma série de ideias. Eu penso que quando eu chamo a epifania do sensível,
É porque eu acho que nós estamos numa mudança paradigmática, onde aquilo que era tido como científico, aquilo que não podia ser incluído como da ciência, né? Como os fenômenos da intuição, por exemplo, né? Pegando isso que foi trazido, como algo que seria mediúnico, como algo que estaria alijado da ciência, né? E eu estou entendendo, pensando sobre essas questões, que quando nós estamos num vínculo intersubjetivo com alguém, né, que nós cuidamos, nós criamos um espaço, né, um espaço onde nós estamos conectados através do espaço intersubjetivo com uma ligação sensível que se estabelece entre o self de quem cuida e o self de quem é cuidado. E onde temporariamente se perde os limites de um e de outro. E aí parece que se estabelece um campo comum, um campo que não é nem só do analista ou do cuidador, e nem só de quem é cuidado, do paciente, e se estabelece uma conexão tal, onde a sinergia do inconsciente de um afeta a sinergia do inconsciente de outro, e cria uma sintonia que permite ao analista, ao terapeuta, capturar um estado emocional primitivo, uma vivência sem palavras, mas que clama, busca um intérprete que lhe dê sentido. A gente poderia pensar nesse sentido, Denise, em uma espécie de mutualidade? É mais ou menos por aí? Sim, sim. Eu acho que está muito próximo do conceito do Winnicott de mutualidade e está mais próximo ainda, no meu entendimento, ligada ao conceito de Winnicott de apercepção criativa. Né? Porque existe uma percepção criativa de quem cuida. E essa percepção, a percepção criativa, tá, faz com que o analista, o terapeuta, temporariamente se desligue das percepções objetivas, daquilo que é percebido objetivamente, e se conecte com o que pode ser concebido subjetivamente, tanto em si mesmo como no paciente. E o que vem, obviamente... Desculpa, desculpa, é só porque a Ercilene tinha perguntado aqui, Ercilene Carvalho, seriam as apercepções, e aí tu estás trazendo esse conceito que também é teu, né? E eu acho que traz um pouco todas aquelas fases de encontro com o objeto do Winnicott, né? Do subjetivo, sim. da percepção. Tá. Eu estou usando o conceito do Winnicott de apercepção criativa para falar deste movimento que torna possível capturar no outro algo que não é da dimensão da palavra. E que só a clínica do sensível permite. Então eu tomo de empréstimo o que o Winnicott vai dizer, né, na sua concepção de apercepção criativa, que ele coloca muito no sentido de quando a criança sai da posição de conceber o mundo subjetivamente para passar a perceber o mundo objetivamente. Ele diz que o que é rico e o que torna rica a personalidade de todos nós é um trânsito entre o que é percebido objetivamente e o que é concebido subjetivamente. E que isso seria a percepção criativa, porque isso dota de colorido, isso dota de um caráter singular às nossas percepções. Mas eu acho que é esse mesmo canal que originalmente é utilizado para a percepção criativa no contato que nós temos com o mundo, que nos ajuda no contato com o paciente para poder capturar o que é subjetivo e da ordem da vivência traumática, aquilo que não tem palavra. Se nós estamos muito arraigados em ficar atentos ao que é
possível perceber objetivamente, a nossa capacidade de captura sensível fica obliterada e muito diminuída, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? E o Winnicott já dizia que é a percepção criativa que pode dar sentido à existência, né? E um sentido de existência nessa dupla, nessa via de mão dupla da percepção criativa. E eu entendo que é a percepção criativa do analista que o torna mais sensível para capturar o que não pode ser expresso em palavras, né? E aí, nós podemos falar em intuição, em empatia, podemos falar em sentir com, nós podemos falar em compaixão, nós podemos falar num ato de ternura, num gesto espontâneo do analista, nós podemos falar numa série de coisas. E aí eu entendo assim, ó, que não importa o nome que se dê ao fenômeno, nós estaremos sempre no espaço da clínica do sensível, onde a sensorialidade fala. Né? Com certeza, sim. Né? E isso faz com que a gente necessite uma nova postura, uma outra ética. Né? Eu insisto nisso, que é a ética do amor e a ética do cuidado. Não uma ética vinculada ao poder, né, que o conhecimento nos traz. O conhecimento ele é perigoso nesse sentido, né? Porque se eu me arvoro, ou se eu fico narcisicamente investida da possibilidade de saber do outro melhor que ele mesmo, isso é perigoso. Né? Mas quando eu me coloco aí como um meio de me colocar a serviço de poder compreender aquilo que é uma vivência emocional traumática, que não pode ser traduzida, não pode ser colocada no mundo como uma percepção objetiva, e, portanto, muito menos colocada em palavra, isso é de outra ordem. Eu acho até, Denise, que eu tenho uma impressão de que foi um pouco o exercício que nós tivemos juntas antes de chegar nessa live. Porque eu posso dizer que nada mais traumático do que as vivências do cotidiano de um atendimento, um serviço, como a gente está nos tempos de hoje, no serviço do SUS. Nós estamos vivendo repetidamente situações de ataque ao nosso aparelho psíquico e à nossa própria integridade. E eu acho que foi um dia de que tinha realmente me sobrepassado. E a Denise, tadinha, ela tinha deixado uma porta aberta. Ela disse, André, se você precisar, você pode me procurar. Coitada. Teve um dia que eu cheguei assim, você tem certeza, Denise, que você quer que eu... E aí eu cheguei cheia de conteúdos e cheia de sentimentos sem palavras. E eu acho que foi um pouco isso que nós fizemos, né? Nessa tradução que você deu, possível para mim, e que para mim fez muito sentido, e que levei para o setor, e que tenho discutido com os colegas que trabalham comigo, que parece ser a única via possível da gente atender nesse momento. Agora, são dias extremamente cansativos, né, Denise? Então, você atende pacientes de UTI, famílias recebendo notícias, né? Então, elaborações de luto, falando de situações muito difíceis, mas que é necessário a empatia, é necessário a sensibilidade. Do contrário, parece tudo muito agressivo, né? Porque está todo mundo muito sensível. Então, eu primeiro queria te agradecer antes de abrir para o chat, porque essa tua explanação foi muito bom para a situação do meu próprio trauma. Então, muito obrigada. Né? Eu acho que os colegas que estão comigo, eles estão identificando de onde está vindo essas coisas. E eu queria abrir, Denise, se você permite, para algumas perguntas que foram aparecendo ao longo do chat. Claro, por favor, vai ser um prazer. A minha assessora para assuntos aleatórios, Juju Batista Lima, está aqui do lado, anotando todas as perguntas. Então, a Cíntia
ela tinha falado, a Cíntia, nossa colega do percurso, Cíntia Pazuello, que Tudo bom, Cíntia? Um é, prazer te ter aqui conosco. ela falou, podemos referenciar na relação mãe-bebê de intuição das necessidades do bebê? Cíntia, podemos dizer sim, né? Eu acho que o nome que a gente dá a isso pode ser intuição. Mas nós temos vários autores que pensam essa questão de forma muito bonita, que é essa conexão de inconsciente para inconsciente, né? O Winnicott, quando vai falar da preocupação materna primária, que ele diz que é um estado de adoecimento da mãe, onde a mãe se desliga vamos dizer assim, né, usando a terminologia que nós estamos usando aqui, que a mãe se desliga do que é objetivamente percebido para poder capturar o que está sendo concebidamente sentido pelo bebê, o que está subjetivamente sendo concebido. Isso só é possível porque ela fica num estado de consciência diferenciado e que ela pode se conectar com isso. Mas o que ela capta, o que ela intui, por isso que eu acho que a intuição cai bem para a gente poder pensar, não é uma certeza, mas é algo que ela captura do bebê. Da mesma forma, tem uma outra autora que eu gosto muito, que se chama Pierre Olagnier, que trabalha muito da relação primitiva mãe-bebê, que ela usa um outro termo, que na verdade é um conceito que é muito parecido com a preocupação materna primária do Winnicott e esse estado emocional, que ela diz que a mãe, ela consegue estabelecer uma ligação tal com o bebê, que ela faz o que ela chama de antecipação. É uma possibilidade de antecipar um sentimento, uma necessidade, um afeto que o seu bebê tem. Isso é uma certeza? Isso é um conhecimento? Não. Isso é uma captura, uma captação inconsciente. Isso tem a ver com a sensibilidade da mãe tão ligada, tão vinculada ao seu bebê, que ela entende que aquele choro não é de cólica, que aquele choro é de dor de ouvido, o que não é nem dor de ouvido ou nem dor de barriga, é fome. E a mãe consegue discriminar. Por quê? Porque essa captação sensível, parecida com o que aconteceu com a Andrea, né? Que ela discrimina uma respiração de Covid de uma respiração mais conversiva. Esse tipo de atenção, esse tipo de cuidado é que permite que essa captura possa existir. E eu acho que é intuitivo, porque não é do conhecimento efetivo, né? Não é. Eu acho que vem daí um pouco o nome que a gente tinha pensado, né? Então, algo que vem do sensório, né? Não necessariamente razão, decodificado, científico, mas vem do sensório, nós captamos, né? E na clínica, e era isso que eu queria que tu trouxesse um pouco, porque tem muita gente falando, então, clínica do sensível, ética do cuidado, eu acho que de alguma maneira nós estamos falando sobre isso, e aí eu queria que tu trouxesse um pouco essa experiência na clínica, né? Como a gente pode traduzir? Então, eu trouxe muito exemplo de atendimento do SUS, mas a gente está aqui falando de um atendimento na clínica e agora online, né, Denise? Então, Exatamente. como vai estar usando desse recurso? Tudo isso que nós temos falado a propósito, né, do que tu me chamasse para colocar em palavra um afeto, e que nós fizemos isso online, né, e que nós fizemos porque temos um vínculo de confiança, né, e de carinho, e tu me permitisse partilhar contigo muito das tuas angústias, mesmo não sendo minha paciente, eu vou tomar isso como modelo para a gente pensar a clínica, né? Porque eu acho que no vínculo de confiança que se estabelece entre analista e analisando, entre paciente e terapeuta, o que existe é isso. Existe uma série de afetos que são trazidos, buscando alguém que possa compreender a vivência e possa traduzir.
pode colocar em palavras, mas tem outras situações que o que o analista precisa fazer é simplesmente acolher e acompanhar. Então, tem momentos que a disponibilidade para estar junto, para acompanhar a vivência que é repetida no setting, na nossa presença, vai fazer a diferença. O Winnicott traz muito uma ideia, né, de que o que é traumático é a sensação de cair sem ter quem sustente firmemente no colo. Que uma das angústias mais primitivas que o bebê experimenta é um bebê que não se sente seguro no colo da mãe e tem a sensação de que mesmo no colo está caindo, sem amparo. E que isso é associado com uma vivência de morte. Eu disse numa outra live que eu acho que algo disso nós temos vivido nesses tempos. Porque nós estamos diante do desconhecido, das intensidades traumáticas que nós vivemos, nós temos uma sensação de não termos quem nos segura firmemente no colo. E até porque muitos de nós estamos sozinhos e sem alguém que possa nos segurar efetivamente. Se nós não temos essa vivência de termos sido segurados firmemente para que a gente possa manter uma ilusão de que a gente pode sozinho agora repetir aquela vivência e poder ter uma capacidade de estar só sem nos sentirmos em solidão, nós vamos viver angústias muito terríveis. E isso está aparecendo na clínica. As pessoas se sentindo profundamente angustiadas porque estão sós, porque se sentem desamparadas e têm uma vivência traumática que se repete. E em muitos momentos da palavra, colocar em palavras, isso não é o mais importante. Mas ajudar essas pessoas a viverem acompanhadas o que num primeiro momento elas viveram sozinhas. E isso faz a diferença. Eu acho que isso, em parte, fala de uma das questões que eu penso que a clínica do sensível tem que poder promover. Não é só de dar um conhecimento do que está sendo vivido, mas permitir que regressivamente a pessoa viva com o analista. Algo que ela viveu sozinha e que foi de um desamparo terrível. E poder viver acompanhado faz toda a diferença. Isso eu acho que traz um pouco do que eu penso que é a clínica do sensível, que vem muito ao encontro, né? Eu estou falando do Winnicott, mas eu poderia falar do Ferenczi, que é o primeiro analista que vai resgatar a importância da regressão no setting e da necessidade da pessoa fazer uma neocatarse, da pessoa experimentar os afetos que viveu, para que a análise não ficasse muito intelectual, não ficasse só na interpretação do conteúdo, mas que pudesse ser uma vivência emocional reparadora. E eu acho que viver junto com o outro, isso faz a diferença. Eu estou anotando, vivência emocional reparadora. É importantíssimo. Eu acho que é importante lembrar, Denise, a gente está nos últimos 10 minutos, né, da nossa live. Passou rapidinho, né? Que coisa, ai, voa! Coisa para falar. Voa! É muito bom conversar contigo. E fazer de conta que não tem ninguém nos escutando, isso aí alivia um pouco, né? Tem 3 pessoas, tá tudo bem. Eu quero agradecer muito, todo mundo agradecendo muito. Eu quero pedir desculpas a todas as perguntas que a gente não pôde abordar, que eu não pude trazer para a Denise. Teve uma colega que até citou o método IPSI, de observação de bebê, do IPSI. Está tendo um curso no IPSI, inclusive eu não consegui fazer, porque na hora do meu trabalho, mas acho que a observação de bebês vem muito, né, em tudo que a gente está falando. A possibilidade da gente ir aí, né, Denise? Muita gente falando aqui, ó, a Kátia Peroni, a cura pelo amor, a Matilde Ezag agradecendo, a Suduek dizendo que você estava trazendo, então, a tradução na clínica. Então, assim, é sempre muito bom a gente poder, nesse momento, ir elaborando junto, construindo junto,
foi a Karina que falou, só para eu me lembrar que a Juju aqui resgatou. Eu acho, inclusive, Denise, que antes de mais, eu queria deixar sempre ganchos, portas abertas, para que esses diálogos possam continuar, né? Eu sei que a gente segue no percurso on, mas que a gente segue nessas discussões, segue nas possibilidades de live, para que a gente vá colocando, nesse momento histórico, né, que a gente está vivendo, essas possibilidades de construções, né? Então, assim, muito obrigada. Queria que tu falasse um pouco as tuas considerações. Eu acho que quando o Freud dizia, né, que a psicanálise é a cura pelo amor, eu acho que ele tinha muita razão. Pena que pelas questões, né, da institucionalização da psicanálise e da própria questão investigativa dele, porque ele tinha que construir uma teoria, talvez ele tenha se afastado um pouco, né, dessa clínica mais sensível, porque, bom, ele tinha uma tarefa, e uma tarefa que o colocou na história, que é nos dar toda a sustentação teórica que nós temos da psicanálise, que nós não podemos esquecer, mas isso nos permite, né, esse legado freudiano nos permite, identificados com ele, poder ir mais além, e poder incorporar outros conhecimentos e de outros autores que mudam radicalmente uma possibilidade de visão, porque também o ser humano evolui, e o tipo de patologia, né, que nós tínhamos na era vitoriana não é mais a que nós temos hoje, em pleno século XXI, e a gente segue descobrindo coisas novas, se a gente está atento, e se a gente está com esse olhar clínico, com essa clínica que eu falei, que é um olhar atento aos fenômenos que estão acontecendo, e se colocando sensível, para se deixar capturar e para se deixar usar para poder dar conta, né, do que a gente percebe, eu acho que nós temos um momento muito rico para seguir produzindo, teoricamente, mas também para nos aperfeiçoar no cuidado, né, e compreender o sofrimento humano com toda a dor, né, que esse momento nos traz, né? É um momento, inclusive, a Kátia Pedoni falou, perante a ameaça de morte, né? Nós estamos vivendo real, nós temos a esperança do cuidado, de vida, de continuidade. Então, acho que toda a tua fala resgata a nossa esperança. Agradecer imensamente, Denise, a tua disponibilidade inicial para a gente chegar em tudo isso. Quero avisar que não parou por aqui não, que a Denise vai ter que voltar para a gente continuar esse papo. Quero, antes de mais, só agradecer, Denise, e registrar que se de alguma maneira todos esses traumas conseguiram ser decodificados na minha clínica, eu quero agradecer a minha mãe que está aqui presente, porque se não fosse ela me dar bases, eu acho que eu não teria condições de ir em direção a Denise. Né? Então, assim, agradecer a ela, a minha analista, o supervisor e a Denise, sem não seria possível. Né? E só avisar antes da gente acabar. Quarta que vem, a gente já tem um evento agendado da parte 2 da delinquência, privação e delinquência da Márcia Mendes, então, que foi a nossa primeira live e pediram muito a parte 2. Então, parte 2, quarta que vem, hein? E a gente segue nessas conversas que aos poucos a gente vai soltando. E lembrar que semana que vem o Henrique, nosso coordenador querido, né, junto com a Márcia para esse papo. E agora deixo contigo para terminar. Eu quero agradecer muitíssimo a possibilidade dessa interlocução, eu acho que sempre é muito enriquecedor e acho que nos permite podemos refletir, mas podemos trocar. Eu acho que a gente cresce muito quando a gente tem essa possibilidade de diálogo, né? E eu cresço muito cada vez que converso com os colegas e que me sinto podendo pensar sobre algumas coisas e aprendendo com eles, aprendendo efetivamente muita coisa com eles. O que eu aprendi sobre o Covid contigo é inestimável. E agradecer muito a todos os colegas que estão aqui, que nos prestigiam
com quem a gente conversa depois também sobre tudo isso, né? Agradecer muitíssimo, porque eu acho que podermos estar perto desta forma também é uma experiência sensível, e isso nos ajuda a poder tocar a vida nesses tempos tão difíceis. Então, agradeço muitíssimo. E eu sempre acho que tem esperança e que a gente pode se aperfeiçoar, né? Tanto como ser humano, como profissionais, para poder acolher o sofrimento do outro e poder dar também vazão ao nosso próprio sofrimento. Então, muito obrigada, eu fico por aqui, muito grata e gostando muito de ver os colegas que estão aqui conosco também, para quem eu agradeço por estarem junto conosco. Avisando que a Denise deve voltar em live, né, no final de julho, que nós estamos organizando a nossa agenda. Acompanhem o nosso Instagram, que a gente vai estar atualizando sempre, né, para que a gente continue todas essas conversas. Então, muito obrigada, um beijo no teu coração, Denise. Obrigada a todos. Beijo, querida, beijo para todos que nos assistem, o meu beijo muito carinhoso. Tchau, obrigada. Tchau.